Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios. Hoje teremos a terceira parte do conto Conan o Bárbaro e a Torre do Elefante. Está preparado? Então rola o trailer. Capítulo 3. Cautelosamente, Conan empurrou a porta de marfim, que abriu silenciosamente. Na reluzente soleira, Conan olhava como um lobo num ambiente estranho, pronto para lutar ou fugir. Era uma grande sala com um teto em abóbada dourada. As paredes eram de jade verde, o chão de marfim, parcialmente coberto por tapetes espessos. A fumaça e um exótico cheiro de incenso saíam do braseiro apoiado sob um tripé de ouro, atrás do qual estava sentado um ídolo sobre uma espécie de divã de mármore. Conan olhava estupefato. A imagem tinha o corpo de um homem nu, de cor verde, mas a cabeça era feita de algum pesadelo e loucura. Ela era grande demais, não tinha atributos humanos. Conan olhava as grandes orelhas de abano, o nariz enrolado, ladeado por 2 chifres brancos com bolas de ouro na ponta. Os olhos estavam fechados, como se a figura estivesse dormindo. Era essa então a razão do nome Torre do Elefante? Pois a cabeça da coisa era muito semelhante à dos animais descritos pelo nômade Shemita. Esse era o deus de Yara? Onde mais poderia estar a joia a não ser escondida dentro do ídolo, já que a pedra era chamada de coração do elefante? Quando Conan se aproximou, com os olhos fixos no ídolo imóvel, os olhos da coisa se abriram abruptamente. O cimério ficou paralisado. Não era uma imagem, era um ser vivo, e ele estava encurralado em sua câmara. O fato de que ele não explodiu no mesmo instante, num acesso de frenesi assassino, demonstrava o tamanho de seu terror, que o mantinha grudado ao chão. Numa condição dessas, um homem civilizado iria se refugiar na conclusão de estar louco. Ao cimério, porém, não ocorreu duvidar de sua sanidade. Ele sabia estar face a face com um demônio do mundo antigo. Constatação essa que lhe embotou todos os sentidos com exceção da visão. A tromba da criatura estava erguida interrogativamente. Os olhos de Topázio fitavam sem ver, e Conan percebeu que o monstro era cego. Com esse pensamento, seus nervos congelados se amoleceram, e ele começou a recuar silenciosamente em direção à porta. Mas a criatura ouviu. A tromba sensível se esticou em sua direção e o terror de Conan o paralisou novamente quando o ser falou numa voz estranha, trêmula, que jamais modificava o tom ou o timbre. O cimério sabia que aquelas mandíbulas não tinham sido feitas para a fala humana. Quem está aí? Você veio para me torturar de novo, Yara. Você jamais fica satisfeito? Oh, Yag Kosha, quando essa agonia terá fim? Lágrimas rolavam dos olhos cegos da criatura. Conan deteve seu olhar nos membros estendidos sobre o divã de mármore e percebeu que o monstro não seria capaz de se levantar para atacá-lo. Ele conhecia muito bem as marcas da roda da tortura e as cicatrizes do fogo. E, por mais que fosse impiedoso, ficou horrorizado com as deformações daqueles que outrora foram os membros tão graciosos como os dele próprio. E de repente, todo o medo e repulsa foram substituídos por uma grande pena. Conan não podia saber o que era esse monstro, mas as evidências de seus sofrimentos eram tão terríveis e patéticas que uma estranha tristeza tomou conta do cimério, sem ele saber por quê. Apenas sentia que estava olhando para uma tragédia cósmica e encolheu-se de vergonha, como se a culpa de uma raça inteira estivesse sobre os seus ombros. Eu não sou Yara, disse ele.
Sou apenas um ladrão, não vou machucá-lo. Aproxime-se para que eu possa tocá-lo, implorou a criatura, e Conan se aproximou sem medo, com a espada esquecida na mão. A tromba sensível estendeu-se e apalpou seu rosto e seus ombros, tateando como um cego, com um toque leve como de uma menina. Você não pertence à raça diabólica de Yara, suspirou a criatura. Você traz as marcas dos desertos limpos e selvagens. Conheço seu povo desde um tempo antigo, quando era chamado por um outro nome, quando outro mundo erguia seus pináculos ornados para as estrelas. Há sangue em seus dedos. Uma aranha na câmara de cima e um leão no jardim, murmurou Conan. Você também matou um homem esta noite, respondeu o outro. E a morte no alto da torre. Eu sinto, eu sei. Sim, murmurou Conan. O príncipe dos ladrões jaz lá em cima, morto pela mordida da aranha. Então... A estranha voz não humana elevou-se numa espécie de canto no monótono. Uma morte na taverna, uma morte no telhado. Eu sei, eu sinto. E a terceira fará a magia que nem mesmo Yara sonha. A magia da libertação, ó deuses verdes de Yag. Novamente, as lágrimas rolaram, enquanto o corpo torturado era embalado por diversas emoções. Conan observava confuso. Então, as convulsões cresceram e os olhos meigos e cegos voltaram-se para o cimério. A tromba acenou. Escute, humano, disse a criatura estranha. Sei que sou repulsivo e monstruoso para você, não é? Não precisa responder. Eu sei. Mas você também seria para mim se eu pudesse vê-lo. Existem incontáveis mundos além dessa terra e a vida neles assume muitas formas. Eu não sou nem Deus, nem demônio, mas um ser de carne e osso como você. E embora a substância seja em parte diferente e a minha forma tenha sido fundida em outro molde, eu sou mais velho. Eu sou muito velho, ó homem dos países desertos. Eras atrás, eu vim para este planeta junto com outros do meu mundo, de um planeta verde chamado Yag, que gira eternamente na orla desse universo. Viemos voando pelo espaço com asas poderosas que nos levaram pelo cosmo mais rápido que a luz, porque fomos banidos depois da derrota numa guerra contra os reis de Yag. Mas jamais pudemos voltar, pois na terra as nossas asas murcharam. Aqui vivíamos separados da vida terrestre. Lutamos com as estranhas e terríveis formas de vida que andavam pela terra então, de maneira que nos tornamos temidos e não éramos molestados nas florestas escuras do Oriente aonde morávamos. Vimos os homens evoluírem dos macacos e construírem as reluzentes cidades de Valúzia, Camélia, Comária e suas irmãs. Vimos como elas tremeram por causa dos ataques dos Atlantes, Pictos e Lemurianos pagões. Vimos os oceanos se erguerem e tragarem a Atlântida e a Lemúria, e as ilhas dos Pictos e as reluzentes cidades civilizadas. Nós vimos os sobreviventes de Picton e da Atlântida construírem seu império da Idade da Pedra para depois caírem na ruína, envolvidos em guerras sangrentas. Vimos os Pictos afundarem no abismo da selvageria e os Atlantes voltarem ao estado semiesco. Vimos novas levas de migrações de selvagens rumo ao sul, vindas do Círculo Ártico, para construir uma nova civilização com novos reinos chamados Nemédia, Kot, Aquilônia e suas irmãs. Vimos o seu povo ascender dos Atlantes, que regrediram ao nível de macacos. Vimos os descendentes dos Lemurianos, que haviam sobrevivido ao cataclisma, surgirem de novo como selvagens que migraram para o oeste, com o nome de Hircanianos. E vimos essa raça de demônios, sobreviventes de uma antiga civilização que existia antes da submersão da Atlântida, adquirir de novo a cultura e o poder, que é este maldito reino de Zamora. E isso nós vimos,
sem ajudar nem atrapalhar o cumprimento da imutável lei cósmica, e fomos morrendo um após outro, pois nós, de Yag, não somos imortais, embora a nossa vida seja longa como a vida dos planetas e das constelações. Por fim, somente eu restei. Sonhando com os tempos antigos, entre os templos em ruínas de Diktai, perdido nas florestas, adorado como um deus pela ancestral raça de pele amarela. Então veio Yara, versado no conhecimento oculto transmitido desde os dias da barbárie, desde antes da submersão da Atlântida. De início, ele se sentava aos meus pés e aprendia sabedoria comigo, mas não ficava satisfeito com o que eu lhe ensinava, pois era magia branca, e ele queria a sabedoria do mal, para escravizar soberanos e satisfazer suas diabólicas satisfações. Eu jamais lhe ensinaria por vontade própria os negros segredos que aprendi involuntariamente, sem procurá-los. Mas ele sabia mais do que eu imaginara. Com a maldade obtida entre as tumbas sombrias da escura Estígia, ele me obrigou a lhe passar um segredo que eu não pretendia desvelar. E voltando o meu próprio poder contra mim, ele me escravizou. Ah, deuses de Yag, a minha taça tem sido amarga desde aquela hora. Então, ele me tirou das florestas perdidas de Kitai, onde os macacos cinzentos dançavam ao som das flautas dos sacerdotes amarelos e as oferendas de frutas e vinhos abarrotavam os meus altares quebrados. Eu não era mais um deus para o bondoso povo das florestas. Eu era o escravo de um demônio em forma humana. E novamente, lágrimas surgiram nos olhos cegos da criatura. Ele me aprisionou nessa torre que, sob seu comando, eu construí em apenas uma noite. Dominou-me pelo fogo e pela roda da tortura, e por outras torturas tão estranhas e extraterrenas que você jamais entenderia. Há muito eu teria acabado com a minha vida se pudesse, mas ele me mantém vivo, aleijado, cego e mutilado, para obedecer às suas ordens nojentas. E assim, durante 300 anos, eu obedeci às suas ordens, sentado neste divã de mármore, denegrindo a minha alma com pecados cósmicos e manchando a minha sabedoria com crimes, porque eu não tinha outra escolha. No entanto, nem todos os antigos segredos ele conseguiu arrancar de mim, e o meu último ato será o feitiço do sangue e da joia. Pois sinto que o fim se aproxima e você é a mão do destino. Eu lhe peço, pegue a gema sobre aquele altar. Conan, então, voltou-se para o altar de ouro e marfim indicado e pegou uma grande pedra redonda e escarlate, límpida como um cristal, e reconheceu que esse era o coração do elefante. Por fim, chegou a hora da mais poderosa magia jamais vista até hoje, e que jamais será vista no futuro por milhares e milhares de milênios. Pelo sangue de minha vida eu o conjuro, pelo sangue nascido no peito verde de Yag, sonhando suspenso na imensidão azul do espaço. Pegue sua espada, humano, e arranque meu coração. Em seguida, esprema-o, deixando o sangue escorrer sobre a pedra vermelha. Desça as escadas e entre na câmara de ébano onde Yara está sentado, envolto nos sonhos malignos do Lótus. Pronuncie seu nome e ele acordará. Então, coloque esta joia diante dele e diga: Yag Kosha lhe dá um último presente e um último encantamento. Em seguida, saia rapidamente da torre. Não tenha medo, seu caminho estará livre. A vida humana não é igual à vida de Yag, nem a morte humana é igual à morte de Yag. Deixe-me ficar livre dessa prisão de carne, alquebrada e cega, e eu serei mais uma vez Yoga de Yag. Coroado pela manhã, reluzente, com asas para voar, pés para dançar, olhos para ver e mãos para tocar. Conan se aproximou indeciso. Yag Kosha, ou Yoga, sentindo sua indecisão, indicou onde ele deveria desferir o golpe. Conan, então, cerrou os dentes e enfiou fundo a espada. O sangue espirrou na lâmina e nas mãos de Conan.
O monstro debateu-se em convulsões e depois caiu imóvel para trás. Certificando-se que a vida o tinha deixado, pelo menos a vida como ele a entendia, Conan se pôs a executar a macabra tarefa e rapidamente retirou algo que achava ser o coração da estranha criatura, embora este fosse diferente de qualquer outro que já tivesse visto. Segurando o órgão ainda pulsante sobre a joia reluzente, ele o espremeu com ambas as mãos e um jorro de sangue caiu sobre a pedra. Para sua surpresa, o sangue não escorreu por fora, mas foi absorvido pela pedra como se fosse uma esponja. Segurando hesitante a joia, ele saiu da câmara fantástica e chegou até os degraus de prata. Não olhou para trás. Instintivamente, ele sentia que estava acontecendo algum tipo de transmutação do corpo estendido sobre o divã de mármore, e sentia também que era do tipo que não devia ser testemunhado por olhos humanos. Conan fechou a porta de marfim atrás de si e aí, sem hesitar, desceu os degraus de prata. Não lhe ocorreu ignorar as instruções que lhe foram dadas. Parou na porta de ébano, no centro do qual havia uma caveira de prata esboçando um sorriso macabro. Abriu a porta e, dentro do aposento de ébano e azeviche, viu uma figura alta reclinada sobre um catre de seda negra. Yara, o sacerdote e feiticeiro, estava deitado com os olhos abertos e dilatados pelos vapores do lótus amarelo, com o olhar perdido nos abismos noturnos, além do alcance de um simples ser humano. Yara, disse Conan como um juiz decretando a destruição. Acorde. No mesmo instante, seus olhos voltaram ao normal, frios e cruéis, como os de uma ave de rapina. A figura alta, vestida de seda, ergueu-se e ficou bem mais alta que o cimério. Cão! Sibilou como a serpente. O que faz aqui? Conan colocou a joia sobre a grande mesa de ébano. Aquele que mandou esta gema ordenou-me que dissesse: Yag-Kosha lhe dá um último presente e um último encantamento. Yara então encolheu-se, seu rosto escuro empalideceu. A joia deixara de ser límpida como um cristal. Suas profundezas lamacentas pulsavam e tremiam, e esquisitas ondas esfumaçadas, de cor mutante, passavam por sua superfície lisa. Como que hipnotizado, Yara se curvou sobre a mesa e agarrou a gema nas mãos, olhando nas suas profundezas sombrias, como se um ímã estivesse atraindo a sua alma trêmula para fora do corpo. E então, Conan pensou que seus próprios olhos estivessem lhe pregando peças, pois, quando Yara se levantou do divã, parecera gigantesco. Agora, a cabeça de Yara mal chegava aos seus ombros. Ele piscou confuso e pela primeira vez na noite duvidou de seus sentidos. Então, percebeu chocado que o sacerdote estava encolhendo cada vez mais diante dos seus olhos. Agora, Yara não era maior que uma criança. Depois do tamanho de um bebê, ele esticou-se sobre a mesa, ainda segurando a joia. Conan viu como ele cobriu os olhos com as mãos para se proteger da luz, cambaleando como um louco. O cimério sentiu que alguma força magnética invisível atraía Yara para a gema. Agora, o sacerdote estava em pé, sobre o topo, ainda com os braços erguidos, invocando nomes sinistros que apenas os deuses conhecem. E de repente, ele afundou no centro da joia como um homem afunda no mar. E ondas de fumaça se fecharam sobre sua cabeça. Agora, no coração rubro da pedra que voltara a ser límpida como um cristal, ele era minúsculo como numa cena distante. E lá dentro apareceu uma figura verde, reluzente, com o corpo de um homem e a cabeça de um elefante, não mais cego nem aleijado. Yara jogou os braços para cima e fugiu como um louco, com o Vingador em seu encalço. Então, a enorme pedra desapareceu como uma bolha de sabão que estoura, num arco-íris de luzes muito brilhantes. E a mesa de ébano ficou vazia. Tão vazia como o divã de mármore na sala acima, onde o corpo daquele estranho ser transcósmico chamado Yag-Kosha e também Yoga havia estado. O cimério voltou-se e desceu correndo a escada de prata. Ele estava tão perplexo que não lhe ocorreu fugir pelo mesmo caminho que usara para entrar na torre. Correndo pelo sinuoso poço de prata, chegou a uma grande sala ao pé dos degraus reluzentes. Deteve-se por um instante. Era a sala dos soldados. Ele viu, então, o brilho dos seus peitorais de prata e de suas bainhas ornadas de joias, todos aglomerados ao redor de uma mesa, com suas plumas escuras ondulando sombriamente acima das cabeças caídas, vestidas com capacetes.
Eles estavam deitados no meio de seus dados e canecos de vinho, espalhados pelo chão de lápis lazuli manchados de vinho. E Conan sabia que todos estavam mortos. A promessa havia sido cumprida, a palavra fora mantida. Conan não sabia se foi feitiçaria ou encantamento ou a sombra das grandes asas verdes que silenciou os inimigos. Mas o seu caminho havia sido desimpedido e uma porta de prata estava aberta, emoldurada pela claridade da aurora. O cimério, então, saiu para os jardins, e quando o vento da aurora soprou sobre ele e a fresca fragrância das plantas viçosas, Conan despertou como de um sonho. Ele, então, voltou-se indeciso para olhar para a torre enigmática que acabara de deixar. Ele estava enfeitiçado ou encantado? Será que tudo não passara de um sonho? Então, o cimeriano se afastou. Quando voltou-se, a torre reluzente oscilava contra a aurora rubra, com a borda ornada de joias brilhando sobre a luz crescente. E de repente, ela desabou, transformando-se num monte de escombros brilhantes. Termina aqui o conto de Robert E. Howard, Conan o Bárbaro e a Torre do Elefante. Obrigado mais uma vez por seguir o canal Explorando os Segredos e Mistérios. Deixe seu like para mais Conan o Bárbaro, Cthulhu Mitos e outras histórias impressionantes.